Olá, amados do grupo Poder da Oração. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou a missionária Sylvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha e gostaria de agradecer ao pastor Carlos Souza, de São Paulo, da Assembleia de Deus de São Paulo e presidente do grupo, pela honra e pelo convite para ministrar a palavra do Senhor com vocês, a vocês nesta campanha poderosa de atitudes que geram milagres. Baseado em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 14, onde nos diz: Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amados, aqueles que já conhecem a história, sabem que nós estamos falando de Naamã. E você que ainda não conhece, pode voltar, antes de ouvir a pregação, e ir para o capítulo 5 de 2 Reis, e você vai entender. O início desse capítulo fala do Naamã como um herói valoroso, que deu muitos livramentos à Síria, não é? Muito corajoso, né? Mas nos desenrolar da história, nós vemos que ele foi um herói valoroso diante de Deus, né? Que quebrou todo o seu orgulho e conseguiu tomar posse do seu milagre. Mas quando eu medito nessa história, eu vejo 2 grandes heróis, não só um. O grande capitão do exército da Síria, né? O Naamã, mas também a aparentemente pequena menina estrangeira e escrava. Sim, eu vejo 2 heróis nessa história. Porque a atitude de fé e humildade que levou Naamã ao seu milagre foi o segundo passo. O primeiro passo para este milagre veio através da atitude de compaixão, de obediência, de fé e de coragem daquela pequena escrava. Ela, com seu ato de fé e obediência e amor, gerou o primeiro passo a caminho desse milagre. Pois para os homens, ela poderia ser apenas uma escrava, uma estrangeira, uma menina. Mas para Deus, ali estava uma pequena, grande missionária. Quantas vezes Deus já quis te usar diante das autoridades na sociedade que você vive, diante das autoridades espirituais, no ministério que você congrega, e você regressou na sua missão. Amado, você não precisa de um título diante dos homens para ser um instrumento de um milagre. Não importa quanto o homem te ver pequeno, a sua intimidade está entre você e Deus. E se Deus dá uma ordem, quer te usar como instrumento, é porque Deus não vê o homem como a gente vê. E Ele sabe o teu valor para a missão que Ele pôs na tua mão. Amém, amados? Nossas atitudes diante de Deus geram nossos milagres ou derrotas. Vemos na pequena escrava, na nossa grande missionária, a atitude número 1 que gerou o milagre para Naamã.
A compaixão. Todo milagre nasce da compaixão, do amor de alguém. Aquele que tem a primeira atitude para clamar por alguém. A compaixão pelo próximo fará você clamar pelo milagre de alguém em oração. Ou fará você abrir os olhos de alguém para que ela tome uma posição, para que ela se levante para lutar por seu milagre. A salvação vem pela graça, amado. Mas milagres têm preço e não é financeiro, como alguns falsos profetas estão pregando. Mas é quebrantamento, é compromisso com Deus, lágrimas derramadas de renúncia, fé, obediência a Deus. A segunda atitude que gera um milagre, a primeira é compaixão, a segunda é a nossa fé. É usar a nossa fé. Ela é a chave para entrarmos no sobrenatural de Deus. Ela é a certeza das coisas que não se veem, do seu milagre. Entretanto, não devemos usar a chave da nossa fé em qualquer lugar. A chave da tua fé tem que ser usada no lugar certo. Não podemos usar nossa fé para abrir qualquer porta. Depositar a fé no lugar errado vai abrir a porta errada. E assim muitos caem em desespero para alcançar seu milagre na porta errada e perdem a direção e a presença do Senhor. A chave da sua fé, quando é ativada para a porta certa, te levará à vitória, amado. E só Jesus é a porta do teu milagre. Não busca de outra forma o que só Jesus pode te dar. Pois a palavra de Deus nos diz, pelo poder do seu nome, toda a autoridade lhe foi dada pelo Pai. Ele pode até abrir a porta dentro da porta. Ele é a porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que Jesus fecha, ninguém abre. Ninguém abre. Então eu te digo, amado, põe a sua fé somente em Jesus. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele a vida para trazer à existência o teu milagre. Com a fé em Jesus, nós temos um ponto de partida para entrar no sobrenatural de Deus, para alcançar o impossível. Mas ela só não é o caminho, mas ela é o ponto de partida. Além da fé, nós precisamos de outra atitude para gerar o nosso milagre, que é imprescindível na vida de um cristão que vive em verdade e em espírito. E agora aqui, a terceira atitude que vai gerar o teu milagre. E ela se chama obediência. Obediência. A primeira atitude que gera o teu milagre é o amor que surge no teu coração. A compaixão por você orar por alguém, ou você abrir os olhos e ajudar alguém a se levantar para lutar por seu milagre. A segunda é tomar a chave da fé nas tuas mãos
e entrar, abrir a porta do teu milagre através de Jesus, crendo que Ele é a porta que abre portas. Mas a tua fé tem que estar aliada, lado a lado, da obediência. Fé sem obediência ao comando de Deus não te levará a milagre nenhum. Você quer a prova? Vem comigo em Provérbios 28, 9, que nos diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a minha lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, se você tem fé em Deus e ora para o seu milagre, e Deus vai levantando pessoas, ou até mesmo falando contigo mesmo, te direcionando, te guiando através do seu Santo Espírito, e dizendo quais são os passos que você deve tomar para alcançar esse milagre, que atitudes que você deve ter diante das situações, e você ignora, e você não faz a sua parte, apenas continua orando com fé, porque acha que com sua fé você está seguindo de fé em fé. Na realidade, a tua fé não será capaz de fazer com que a tua oração chegue na sala do Senhor, no trono do Senhor. Porque você não está obedecendo à voz do comando do Espírito Santo naquilo que você deve fazer passo a passo para que seu milagre aconteça. E o Senhor nos diz em Provérbios que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a minha lei, até a sua oração será detestável. Então a fé só não vai alcançar o teu milagre, mas a fé aliada à obediência a Deus te levará ao teu milagre. A fé, sem estar seguida da obediência a Deus, ela é morta. Por isso a palavra de Deus nos alerta, nos diz que a obediência atrai as bênçãos de Deus. Obedeça, amado. Não questione. Obedeça. Em João 15, no versículo 7, o Senhor nos dá uma promessa linda. Ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em ti, e as minhas palavras estiverem em ti, pedirei, e tudo o que quiserdes vos será feito. Aleluias. Vejam que uma palavra é uma promessa tremenda. Mas vejam que existe um se. E essa preposição faz toda a diferença. Nessa promessa, muitos, mas muitos cristãos preferem ler e apenas guardar, apenas receber parte do que está escrito nesse versículo. Ou seja, eles aceitam de coração a parte que diz: pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas se esquecem que é se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vós. Sabe por quê, amados? Porque quando nós estamos vivendo uma vida de em verdade, em espírito, nós estamos em Cristo. Essa palavra, a palavra do Senhor,
é gravada em nossos corações. E a nossa fé, aliada à obediência, vai gerar intimidade com Deus. E Deus jamais vai recusar um pedido de um filho que não só está reconciliado com Ele, mas que o ama de todo o coração, que tem prazer em fazer a sua vontade, que tem intimidade com o seu Pai. Sim, Jesus é poderoso. Sim, Jesus tem poder para fazer o seu milagre acontecer, sem precisar de você. Mas se Ele está te incluindo, se Ele está usando os seus servos, seus profetas, alguém para te dizer que você deve fazer algo, que você deve voltar a congregar, que você deve começar a adorá-lo, mas que você tem que liberar um perdão para alguém, ir lá e pedir perdão mesmo sem você ser culpado. Seja o que for que Deus estiver pedindo, é para receber o teu milagre. É para você andar em espírito. Simplesmente obedece, amado. Não questiona. Não murmura. Nós não temos que entender tudo, mas nós sabemos que temos que andar em obediência para sermos santos. E sem santidade, nós não veremos a Deus. Nós não desfrutaremos das bênçãos de Deus sem a obediência. Sim, é necessário. A fé e a obediência à palavra de Deus produz confiança. A confiança produz a perseverança. Essa intimidade que a fé e a obediência geram em nós faz com que sejamos fortes para perseverar no caminho que vai levar ao nosso milagre. E se a nossa fé e a nossa confiança falhar, porque somos fracos, e vai ter horas que vai falhar. Tem horas que a fé vai ser pouca, tem horas que a confiança vai ser pouca. Mas se mesmo assim, diante da tua pouca fé, você continua obedecendo a voz do comando de Deus, ainda que a tua fé seja fraca, ainda que a tua confiança seja pouca, mas a tua obediência vai te levar adiante. Porque a tua obediência vai atrair as bênçãos de Deus. A quarta atitude que gera o milagre é a humildade. Sim, é a humildade. Naamã era um grande capitão, honrado diante dos homens, um herói para o seu exército. Mas apesar de muitos enfatizarem, no seu orgulho, eu mesmo vejo nele um homem que, mesmo sendo ímpio, tinha a essência da humildade, amados. Ele tinha a essência da humildade no seu coração. Bem, eu vejo dessa forma. Porque eu acho que senão ele jamais teria na posição de capitão de guerra, quebrantado seu coração. Em um tempo que a mulher não tinha nenhum valor. Ele teve humildade para receber o que vinha de Deus. Não, nem de uma mulher, mas de uma menina, de uma estrangeira, de uma escrava. Sim, mais tarde ele fraquejou no orgulho dele, porque é assim. Até nós que temos o Espírito Santo em nós, tem dias que fraquejamos, sim. Ele era um ímpio. Mas eu vejo a essência da humildade dele. Porque até mesmo que ele tenha fraquejado depois, ter orgulho e não querer fazer inicialmente como o profeta pediu, logo em seguida, ele escolheu novamente ser humilde. Ele tomou a atitude de humildade, sim. E quando os seus servos falaram para ele ouvir o que o profeta estava pedindo, ele escolheu ser humilde e ouviu o que Deus falava no seu coração.
não através dos nobres, não através dos seus superiores, mas novamente através dos seus submissos, dos seus soldados. E que lindo exemplo de humildade para um homem com tanto poder e que era um ímpio. Quantos líderes espirituais? Não estou falando de ímpios, de líderes espirituais, que ao invés de estar cheio de humildade, estão cheios de orgulho espiritual. Estão com uma promessa linda de ministério para deslanchar, mas ainda engavetados, porque pararam de receber o que vinha de Deus, o que vinha do Senhor, através dos seus pequeninos, através de suas ovelhas, que parecem até ser pequeninos para ele, que é um líder, mas que diante de Deus ainda são, sim, grande instrumento para a correção deles, usados como profeta para exortá-lo e levá-los ao cumprimento da promessa, ao cumprimento e à vitória do seu milagre. E quantos preferem que a arrogância e o orgulho espiritual reine nos seus corações, porque agora eles são líderes e não podem ser exortados mais por profetas, por submissos em suas igrejas. E assim, um ministério que tinha tudo para ser tão lindo, fica ali, paralisado no tempo. Alguns até se acabam. Amados, o céu é dos humildes. Não deixa nunca, não importa qual é o teu título e condição espiritual, de receber a exortação e o que vem de Deus, porque Deus só corrige aqueles que amam. Aqueles que amam. E nós temos também que aplicar essa humildade em tudo em nossas vidas, inclusive na hora que nós oramos. Alguns cristãos ainda vivem uma vida espiritual sem renúncias, sem profundidade, sem compromisso. Uma vida de desobediência à palavra de Deus, sim, à voz do Espírito Santo. Mas pensam que por terem fé, ainda que seja superficial seu relacionamento com Deus, só pelo fato de serem cristãos é credencial para milagres. Mas eu te digo, amado, milagre é para quem tem intimidade com Deus. E intimidade com Deus é gerada através do amor, da fé, da obediência e da humildade. Em Jeremias 29, do 12 ao 3, diz: Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Ou seja, quando você estiver com uma vida consagrada a fazer a vontade dele, do Senhor, e não buscá-lo só para que o Senhor faça a sua vontade. Naamã era um homem de autoridade sobre o seu exército, mas reconheceu que havia coisas que só a autoridade, só a intervenção divina poderiam fazer por ele. O quinto passo de atitude para o seu milagre é você crer na autoridade de Deus sobre todas as coisas. Sim, atitude de autoridade.
Muitos ainda não dão a autoridade que Deus merece. Não entendem a autoridade que Deus deu ao seu Filho Jesus. Desprezam a autoridade de Jesus. Mas querem ver milagres em suas vidas. Mesmo que você esteja vivendo no deserto, amado, mesmo que olhando em volta, a sua situação pareça algo sem solução, creia na autoridade do Senhor Jesus. Creia na autoridade de Deus, que é nome sobre todo nome. Em Romanos 4,17 está escrito: Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Ainda que algo pareça morto em sua vida, ainda que algo pareça morto em sua vida, lembre-se, se fosse fácil, não se chamaria milagre o que você está orando. Se fosse fácil o que você está clamando, nós não chamaríamos milagre. E milagre, amado, é coisa para Deus. É coisa para Deus. Então, creia na autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. Porque Deus vivificará o que está morto. Seja relacionamento, seja saúde, seja ministério. Seja finanças, seja matrimônio. Até o que você ainda nem sabe que precisa de um milagre na tua vida. Ele é Deus. Todo-poderoso para trazer à existência o que não existe. Guarda, amado, a tua fé. Guarda a tua obediência. Humildade, perseverança e confiança naquele que prometeu, naquele que fez a promessa. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus operar. Mas deixa Deus operar o seu milagre no seu tempo. Mantenha a perseverança, a esperança dentro de ti, no Senhor, que é Deus suficiente para mudar qualquer situação, para trazer sim à existência o que não tem existência. E creia que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus em verdade e em espírito. E até o seu milagre chegar, não questiona, não murmura, apenas adora ao Senhor por tudo que Ele fez, que está fazendo e que vai fazer em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, sejam vivificados com a palavra de Deus, que é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Levanta-te na fé, na obediência, na coragem, na força, em nome do Senhor Jesus. Crer na promessa, crer em Cristo. Não para, porque nós temos um Deus que trabalha até enquanto nós dormimos. E é a ti, ó Deus eterno, que eu entrego todos os ouvintes deste áudio neste momento, para que sejam renovados, transformados, purificados, ungidos, usados para a glória do teu reino. E que hoje, Senhor, seja reavivado a esperança do seu milagre, na certeza que o que prometeu é fiel para cumprir. Abençoa-os grandemente, ó Deus eterno. Abençoa-os grandemente, Senhor, para eles saberem que eles não servem a um Deus pequeno, mas um Deus grande, eterno, maravilhoso, poderoso. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é Deus forte e valente, poderoso nas batalhas. E é este Deus que te chama pelo nome e que está agindo ao teu favor para o teu milagre chegar. Mas enquanto isso, amado, não se esquece que tem coisas que só Deus faz, mas que tem outras que é a nossa atitude que vai determinar o nosso milagre ou a nossa derrota. Deixa Deus tocar no teu coração
recebe o que vem do Senhor e sejam vitoriosos em Cristo Jesus. Para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.